Mês de setembro vai estar tranquilo. Pode ficar em paz que não vai acontecer nada. Mês de outubro também vai estar tudo tranquilo. Mês de novembro, tudo na paz. Dezembro, pode comer o seu pernil à vontade. Pode comer o panetone à vontade. Pode ficar tranquilo. Você vai passar Natal, vai passar Ano Novo. Fique tranquilo. Dia 20 de janeiro, a terra vai começar a gemer. Está vindo para 2025, que nem se compara com a Covid-19. Uma praga, 2025 vai ser o ano do grito. Despertem, porque a coisa vai apertar. A coisa vai ser séria, Rebeca. Eu vou acertar, porque é preciso preparar a igreja. Preparar a igreja para o arrebatamento. Em 25 a gente vai ter o ano do Sol. Nós vamos ter o ano mais quente do planeta. Somos aqueles que não tiveram firmado, porque escaparam do Covid. E se não tiver alinhado aqui, vai descer o segundo turno das corridas. Aí tem pessoas que dizem assim: eu não acredito na profecia. Espera para ver. E pegaram, arrastaram o homem, dizendo que era Jesus Cristo. Ali no carnaval, então não demorou logo, veio o Covid e morreu muitos. Agora o Senhor está dizendo: agora eu vou tocar. Prepare, vocês vão viver, ó. Se prepara a ceia de vocês. Vocês vão passar, vai passar o Natal bem, Ano Novo bem. Mas depois que passar a mão do Senhor, ela virá. Muitos pastores e pregadores estão falando nas igrejas que em 2025 enfrentaremos uma nova pandemia mundial, do qual muitos estão dizendo que será até mesmo pior do que o coronavírus, pandemia global que ocorreu em 2020. Mas será se é verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? Devemos acreditar em profecia? Tudo isso você verá nesse vídeo. Eu sou seu irmão Vitor Santos e seja bem-vindo ao meu canal. Uma coisa que está virando moda na boca das pessoas é chamar de falso profeta a todos os servos que o Senhor levantou. Mas a Bíblia nos fala de vários profetas e de várias profecias feitas há mais de 500 anos atrás, no qual está acontecendo nos dias de hoje. Mas afinal, quem são os falsos profetas segundo a Bíblia? A Bíblia nos diz que os falsos profetas é aqueles que fazem uma profecia e não acontece conforme foi profetizado. A Bíblia vai dizer em 1 João 4, versículo 1: Amados, não criais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Então a Bíblia nos diz para não crer em todo espírito, pois nem todo espírito é santo, e já se tem levantado muitos falsos profetas pelo mundo. Mas como identificar se o profeta realmente é de Deus? Você deve estar se perguntando: mas irmão, se há tantos falsos profetas, como sabemos se é de Deus ou se não é? No capítulo mesmo de João 4, o apóstolo João nos ensina a distinguir entre o espírito do engano e o Espírito Santo, e está escrito em 1 João 4, versículo 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então o versículo nos diz que aquele que fizer uma profecia usando o nome de Jesus, esse é de Deus, pois o inimigo, ele não confessa o nome de Jesus. Eles sempre usam o nome dos seus ídolos para profetizar. Todavia, o Senhor Jesus também nos diz que existem lobos vestidos em peles de cordeiros para devorar a lã das ovelhas. Como em toda área, sempre existem os bons e os corruptos. E é isso que a Bíblia nos alerta. Mas será se devemos acreditar? Os seres humanos de hoje em dia estão vivendo igual na época de Jesus. Antes de Jesus vir, já tinha vindo tantos falsos messias que não acreditaram ao ver o verdadeiro. Assim está hoje em dia. Surgiram tantos falsos profetas e tantos lobos no meio evangélico que as pessoas não estão mais acreditando nos verdadeiros profetas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Depois de tudo que lhe falei, você deve estar se perguntando o que a Bíblia diz sobre isso. Em Amós 3, versículo 7, a Bíblia diz que certamente o Senhor Jeová
não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, antes de Deus fazer algo ou tomar alguma decisão, ele antes avisa aos seus servos para que se preparem para aquilo que está por vir, conforme a profecia. Mas será se ainda existem profetas na terra? Depois de tudo que lhe falei, muitos devem estar se perguntando: mas será se ainda existem profetas? E venho lhe dizer que sim, Deus ainda usa seus profetas na terra. Até eu ou você, Deus pode usar. Já que ele usou uma jumenta de Balaão, quem dirá eu ou você que somos imagem e semelhança dele? Para ser usado por ele, basta darmos lugar. A Bíblia diz em Isaías 59 que são as nossas iniquidades que fazem separação entre o ser humano e Deus, e os nossos pecados que cobrem nossos rostos para que ele não nos ouça. Todavia, nós podemos ser usados como ferramenta em suas mãos. Exemplos de profetas e de profecias que aconteceram na Bíblia, no Antigo Testamento, a profecia de Jeremias sobre o Mar Morto, que o profeta profetizou que quando estivesse perto do fim dos tempos, nasceria vida naquele mar e novamente existiria peixes, animais e muitas ervas verdes ao redor daquele local, já que era um grande mar de sal e que não existia vida alguma. E hoje em dia podemos ver vários peixes nadando e várias árvores ao redor do Mar Morto, se cumprindo assim a profecia feita por Jeremias há mais de 500 anos atrás. Mas você deve estar se perguntando, e no Novo Testamento? Quais são as profecias? Realmente Deus usou alguém no Novo Testamento? E venho te dizer que sim. A Bíblia vai falar que Deus revelou o pecado de Ananias e Safira, que venderam os seus bens e esconderam o dinheiro arrecadado e não deram aquela renda para Pedro. E o Senhor revelou para Pedro o pecado que Ananias e Safira tinham feito em vender seus bens e não dar para Pedro o valor que foi vendido. E o Senhor revelou e matou a ambos, o casal, naquele mesmo instante. Vemos também a revelação de Deus no livro de Apocalipse, já que em inglês o livro de Apocalipse está escrito como livro das revelações. E todas as coisas que o profeta João viu sobre o final dos tempos eram revelações dadas diretas pelo Espírito Santo diretamente para João. Vemos também a revelação no Novo Testamento em Mateus 8, versículo 8, quando aquele oficial romano foi até Jesus para que Jesus curasse o seu colega, e ele falou que não era digno que Jesus entrasse debaixo do seu telhado, mas bastava uma palavra do Senhor Jesus que o seu servo ficaria curado. E o Senhor Jesus disse que certamente ele ficaria curado, e quando o homem chegou em sua casa, o seu servo já estava curado. Isso foi uma revelação dada pelo Espírito Santo a Jesus, sem contar nas outras passagens, como em Mateus 24, quando o Senhor Jesus revela como seria o tempo do fim. Conclusão: Deus ainda usa seus servos na terra, basta apenas dar lugar e confiar nele que ele usa. Todavia, devemos fazer separação entre falsas profecias e verdadeiras profecias, pois há muitos lobos disfarçados de ovelhas que querem enganar a muitos. Forte abraço, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.